E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? A gente dá continuidade aqui ao nosso curso de História e Tempo Presente, né? Na aula passada, a gente teve um probleminha com o áudio, cortou. Acho que mais da metade deu para entender, mas ficou ruim. Mas não tinha áudio sendo gravado paralelamente. Enfim, para resolver esse problema, eu resolvi então gravar os vídeos e subi-los, né? É o que vocês estão tendo acesso agora. Bom, então o nosso curso é um curso de introdução, são 3 encontrinhos apenas, né? Já fiz o primeiro encontro, desse segundo encontro eu vou falar sobre o conceito de teoria da história em Marx. Isso aqui é uma teoria da história, né? Então, para quem está assistindo agora, dá uma olhada na live anterior, vai dar para assistir a maior parte, né? E nesse sentido, o nosso curso ele está tentando abordar para historiadores e não historiadores, profissionais da área e não historiadores, né, não profissionais, o que vem ser essa tal de história, né? A história do tempo presente foi sistematizada pelos franceses de uma certa forma na academia, mas a nossa referência, eu disse lá na primeira aula, não é a Academia Francesa, o Instituto de História do Tempo Presente, criado em 78 na França, né, por Henri Rousseau. Nossa referência ela está no século XIX, né? É Marx a nossa referência para pensarmos história do tempo presente, né? Então, nesse sentido, eu vou tentar aqui na aula de hoje dar uma pequena introdução sobre o que é essa história do tempo presente na perspectiva marxiana, ou seja, na perspectiva do Marx. Né? Marx não era um historiador. Né? Tem muitos colegas aí, muitos simpatizantes da historiografia, que olham para o Marx e veem um historiador. Gente, é preciso deixar bem claro, Marx não é um historiador. Marx, inclusive, é crítico dos historiadores da sua época. Tudo bem? Eu acho que é muito importante. Na época do Marx, a historiografia era uma historiografia extremamente calcada numa história tradicional. Há exceções como Girvinius, Droysen, né? Mas ainda assim, hegemonicamente, é uma história extremamente conservadora que muito genericamente se chama de história positivista. Tudo bem? Conhecido também como historicismo, mas nem todo historicista é positivista. Isso é assunto para uma outra aula que fica aí, caso alguma pessoa em algum momento tenha interesse. Então, na aula de hoje, a gente vai falar o que é a teoria da história. Tá ok? Então, beleza. Observem bem. Teoria da história, normalmente se faz referência, usando essas palavras, a um conjunto de procedimentos, né, que tentam entender o devir histórico. O devir histórico posto em uma certa teleologia, né, de telos, ou seja, a história tem um começo, um meio e um fim. Nós conseguimos saber qual é o fim da história, qual a direção da história. Bom, essa é uma perspectiva que muito se utiliza quando se refere teoria da história, até mesmo filosofia da história, né? Uma teoria da história, uma filosofia tem diferença entre teoria e filosofia da história. Eu vou ficar só com teoria da história aqui hoje, tá ok? Então observa, teoria da história, né, no sentido de que há um devir pré-concebido, há um por teleológico, normalmente se entende teoria da história nesse sentido. Bom, é óbvio que não é este o sentido de teoria da história em Marx, né? Então acho que ponto inicial, tem que limpar o terreno, né? E tentando limpar minimamente o terreno cheio de capim, cheio de ervas daninhas, não é isso teoria da história para Marx. Né? Grande parte da historiografia critica as teorias da história por serem perspectivas teleológicas do devir histórico, como se o processo histórico tivesse um meio, início e um fim, tudo isso muito já pré-concebido na cabeça do historiador ou do sujeito que faz a história. Né? Bom, essa é uma perspectiva. E nós nos colocamos, nos alinhamos também de forma crítica a essa perspectiva. Agora, quando se fala teoria da história nessa perspectiva, não está se referindo à teoria da história em outra perspectiva, que é a que nós adotamos, que é aquela que estamos convencidos de que é pertinente, razoável, né, e se mantém de pé pela lógica dialética. Então, nesse sentido, lógica dialética também é outra coisa que dá para explicar, né? Desculpe até colocar isso de forma tão fulminante assim, mas não dá tempo de explicar isso agora, um videozinho aqui. Então, nesse sentido, teoria da história para o Marx tem outro sentido. Qual é o sentido? Bom, primeiro vamos por partes. Né? O que é teoria? Né? O que é teoria para Marx? Você pode falar que teoria é pensamento dos deuses, você pode falar que teoria é questionamento, você pode buscar uma etimologia e o campo é bastante diverso. Né? É um processo, sim, ideal, uma captação do mundo real
um processo cognitivo no qual nós inferimos a partir da realidade presente, a partir da realidade concreta, né? Então, a realidade sintética da vida, do fenômeno X ou da coisa Y. Então, nessa teoria, não fica naquele campo de que é necessário sobre o que vai acontecer, né? Não, não é nada disso. É um pensamento, sim, tem um momento ideal, porque é um processo cognitivo, mas é um processo cognitivo que se faz realizado, né? Então, teoria não é simplesmente uma viagem na batatinha ou uma teleologia de algo que certamente acontecerá ali no futuro. Não, não, isso não tem nada a ver com Marx. Se você pensar a teoria da história nesse sentido, evidentemente você não está pensando com Marx, né? Agora, isso não nos habilita a afirmar uma teoria da história em outra perspectiva. Se nós considerarmos o significado de teoria para Marx, é evidente que há sim uma da história numa perspectiva marxiana, né? Que não tem nada a ver. Essa teoria da história em Marx, por isso que eu disse lá na primeira aula, e vou repetir agora, há uma diferença muito grande entre falar a teoria da história de Marx e a teoria da história em Marx. Quando eu falo teoria da história em Marx, eu estou considerando toda uma tradição gigantesca, antes, durante e depois, hoje nós podemos falar assim, depois de Marx, né, que usa essa expressão teoria da história. Agora, em Marx, isso é extremamente diferente, é extremamente singular em época, né? Porque teoria da história em Marx significa uma análise concreta das relações sociais que são construídas historicamente. A análise da história se dá necessariamente a partir do presente. O presente, disse e repito agora aqui, o presente como história, né? Não diferente dos historiadores da época do Marx, inclusive muitos de nossa época, que acham que a história tem que envelhecer para ser objeto de estudo do historiador, etc. Não, não. Né? E é a partir desse presente que eu penso, sim, penso, evidentemente no campo do individual, tem um momento teleológico, mas por favor, é individual em relação ao trabalho, que não é o vídeo que a gente vai debater isso agora, mas não há uma teleologia do processo histórico, não. A partir do mundo presente, do mundo real, desse tempo presente, eu, com as formas societais mais desenvolvidas, consigo entender ou rastrear, possivelmente, o seu devir. Isso não é teleologia, né? Isso é análise concreta do mundo concreto, né? Historicamente constituído. Então, nesse sentido, é extremamente dizer teoria da história em Marx, né? Como grande parte dessa expressão aparece no sentido vulgar e não marxiano, né? Quando se fala teoria da história, se pensa, está dizendo que antes de se concluir um determinado período, em um espaço e tempo, se sabe o que vai acontecer. Não, né, gente? Isso aí, pelo amor de Marx, né? É extremamente ruim, é extremamente frágil essa afirmação. Agora, é legítimo confundir, né? É legítimo pensar que quando um grupo social, um grupo político está colocando teoria da história, é pertinente, né? Que se pense, olha, está pensando que a teoria da história é algo que já existe pré-concebido em relação à mente humana. Bom, por isso que é importante a gente deixar claro qual é o nosso campo semântico e não só o campo semântico. Qual é a perspectiva de mundo, como é que a gente está lendo o mundo e quais são os nossos referenciais. Isso é muito importante, né? Porque as palavras, além de elas não serem inocentes, né, o campo semântico, embora não tenha a centralidade da vida, ele expressa a vida, né? Então a gente tem que deixar claro a partir de onde a gente está pensando teoria da história, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, nesse sentido, a perspectiva de Marx sobre história, teoria da história, é extremamente rica, porque nos obriga, né, diante de necessidades que não são só necessidades do autor, seja tua, minha ou do Marx, mas a realidade histórica nos obriga a pensar o momento presente, o momento imediato. Nesse sentido, quero só mostrar um livro para vocês aqui. Só um minutinho. Alt. Tá ok, vamos ver se foi. Vocês devem, espero que estejam vendo aí, um livro agora, né? Esse livro foi escrito por mim, ele é parte de uma tese de doutorado, ele está disponível para baixar gratuitamente. Quem quiser comprar, tem um site aí da editora Filos, é só caçar no Google aí que baixar. E onde eu me esforcei, né? Para poder falar sobre essa teoria, observe.
O livro se chama Ensaio sobre Teoria da História em Marx. Né? Como isso comparece em Marx? Comparece de forma extremamente diferente em relação ao que tradicionalmente se chama de teoria da história. Então é importante ter honestidade intelectual, né? E buscar entender a partir de onde é que a gente está falando. Né? Aqui a minha obrigação é demonstrar isso, né? Pelo menos apontar, olha, falamos de teoria da história em Marx a partir dessa perspectiva, né? E não de outra, como por exemplo uma história pós-moderna. Pois bem, então esse livro aqui é uma parte de uma pesquisa, né? Espero poder publicar ele mais para frente aí de forma completa, mas é uma parte aqui que é essencial, né? Com uma apresentação aqui do próprio Oswaldo Cogiola e do Daniel Rodrigues, né? Agradeço os dois aí por isso aí. Mas aqui temos aqui alguns apontamentos sobre o que é essa história do tempo presente em Marx, né? Eu não vou ficar fazendo uma leitura gigantesca aqui dos textos, eu fiz até alguns apontamentos aqui para mostrar, mas eu acho que só nesse sentido de expor aqui o trabalho para quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre essa teoria da história em Marx, como ela comparece, né, e como ela é diferente de todo o campo historiográfico. Essa perspectiva marxiana, pessoal, ela é muito importante porque na perspectiva do Marx não se trata apenas de entender a história e ser um grande conhecedor do processo, né, da constituição, do devir, mas conhecer para transformar. É muito importante esse ponto, porque Marx ele coloca, embora não seja historiador, não tenha sido historiador, ele coloca para os historiadores, na historiografia do século XX, uma perspectiva de história ou de trabalho intelectual militante. Isso tem muitos limites, né? Tem o reformismo aí no meio de tudo isso, mas o fato é que a perspectiva de história do Marx, ela parte do presente. Porque é aqui no presente que pessoas de carne e osso estão vivendo, né, de forma reproduzindo uma sociabilidade extremamente contraditória. Né? É necessário compreender essa realidade nas suas mais diversas múltiplas determinações para transformar. Esse caráter é muito importante. Porque Marx, quando eu digo Marx não é historiador, não é só para falar que ele não tem título de historiador. Né? Imagina, Marx está muito além dessas preocupações banais que nós temos muitas vezes. Mas para dizer que Marx pensa a história em uma perspectiva revolucionária. E revolucionário não é para colocar em latas ou para poder fazer palestra com camisinha vermelha ou sei lá, ou foice o martelo, como a gente está aqui. Marx, a perspectiva marxiana, né, de revolucionário do Marx é no sentido de buscar a transformação da sociabilidade. Não porque simplesmente ele acha injusto o que acontece na sociedade capitalista, mas é porque Marx colabora com uma perspectiva de história que afirma que nós não vivemos ainda na história propriamente dita. Nós vivemos uma pré-história da humanidade. No sentido de que, neste processo histórico, culminando com a sociedade industrial que ele vivencia e se organiza a partir da sociedade industrial inglesa, não possibilita a regência da própria vida. Quem rege a vida do trabalhador, do ser humano, é o próprio capital. Né? A regência da vida é feita pelo capital e não pelo ser humano. Quando o ser humano tomar as rédeas da história pelas suas mãos, portanto, né, entraríamos, supostamente, em um momento de busca pela verdadeira história humana, que significa processo de humanização, uma sociabilidade no qual eu tenho acesso ao conhecimento historicamente acumulado. A compreensão de tudo isso e o apontamento, veja só, o apontamento para um futuro, que não é a previsão do futuro, aí teríamos uma teleologia, um apontamento a partir do mundo concreto para o futuro, aí sim nós entraríamos na história propriamente dita. A história propriamente dita seria aquele momento da história, né, possível, não inevitavelmente, mas que possivelmente, necessariamente, precisamos buscar. Se vamos conseguir uma outra história. E aí sim, conquistando, né, uma nova patamar de sociabilidade, que não é essa capitalista, nós teríamos melhores e maiores condições para se humanizar propriamente dito, ou seja, de forma substancial, né? Com substância, com qualidade. Salto qualitativo gigantesco, e aí teremos realmente uma história. Então observe que Marx ele não está preocupado em participar de congresso de historiador, nada de congresso acadêmico, ele está organizando a classe trabalhadora, né? Porque a concepção de história que ele apregoa, não sozinho, é claro, junto com Engels, é uma concepção de que é necessário sim entender o que está acontecendo, mas não só ter consciência do que está acontecendo. Morreriam no idealismo se fosse assim. Mas a necessidade de entender
e buscar se organizar para transformar aquilo que se entendeu que existe de forma contraditória e bastante antagônica. Então é nessa linha, nessa toada, que a gente pensa, eu estou propondo pensar aqui, a história do tempo presente, né? A partir dessa perspectiva marxiana. Repito, naquela perspectiva em que o indivíduo que pesquisa, o indivíduo que vive a história, como ele falava Geschichte, né? Aquele ser que faz a história, ele faz de forma a transformar, mas para fazer isso de forma eficiente eu preciso entender, né, o que eu quero transformar. Então isso bota, evidentemente, o que ficou cunhado como uma história militante, uma historiografia marxista, que é uma historiografia, supostamente seria uma historiografia militante. O que nós observamos é que com o decorrer do século XX e XXI, muitos, mas muitos mesmos, dos historiadores que se colocavam como historiadores marxistas, né, estão muito distante de pensar, de fato, factivelmente, uma história na perspectiva do Marx. Né? Há uma preocupação evidente em entender o que se processa, o que acontece, como acontece. Mas isso é uma preocupação epistêmica. Né? Marx já ultrapassou a epistemologia desde o século XIX, no sentido de que é necessário entender, sim, como as coisas funcionam e transformar. E transformar não é fazer tese de doutorado, mestrado, nada disso não. Isso tudo tem sua importância, mas certamente isso não está no rol da importância do Marx, no que diz respeito ao estudo, né, aprofundado, independente de ter título, essas coisas que não existia da forma que existe hoje, na época do Marx. Né? Então, nesse sentido, o telefone está tocando, e é o meu camarada Osor, né, que daqui a pouco vai ver esse vídeo aqui e vai entender por que eu desliguei. Pois bem, então nesse sentido, conceito de teoria, de teoria da história em Marx não tem nada a ver com esse conceito tradicional de teoria da história, que seria um por teleológico. Não há um por teleológico para Marx. Ok? Isso nos remete, nos conduz a um debate e uma discussão sobre o método de Marx. Né? O que é método para Marx? A palavra método também pode ser até execrada. Né? É um método que não tem método. Se a gente pensar que método é o método baconiano. Marx tem um método, mas não tem a ver com o método baconiano. Da mesma forma, Marx comparece em Marx uma perspectiva de teoria da história, mas que não tem nada a ver com essa perspectiva de história teleológica. Né? Eu não sei se estou me fazendo muito bem entendido aqui, espero que sim, né? Mas eu acho que nesse sentido são algumas contribuições. Né? Esses cursos que a gente dá há anos, não só por conta do coronavírus, mas há anos a gente já dá pela internet, no sentido de suscitar algumas problematizações, instigar, tem uma função propedêutica. Né? Quem quiser se aprofundar, etc e tal, eu sugiro que participe lá no canal do YouTube, onde eu tenho uma conta e lá as aulas são gravadas integralmente lá. E tem aula de tudo quanto é assunto lá, eu acho que e extensas, né, para quem realmente quer estudar. Eu quero assistir uma aula completa sobre teoria da história em Marx. Vai lá, tem aula completa lá. Eu quero entender uma introdução mais aprofundada sobre o que é história. Vai lá no nosso site no YouTube. Se inscreva lá, receba lá as notificações quando aparecer vídeos novos, mas lá já tem um acervo bastante grande sobre o curso de História e outras temáticas das ciências humanas, né, que são ali abordado com uma envergadura maior, tem um alcance de debate mais profundo. Aqui são apenas alguns apontamentos, algumas problematizações. Não dá para desenvolver muito. Até daria, né, mas ficaria gigantesco. E dessa vez, como a gente está fazendo vídeos para mandar a posteriori, né, para vocês terem acesso, eu acho que esses vídeos devem ficar um pouquinho mais curtos. Né? Então, assim, história do tempo presente tem várias formas de ler isso. A mais tradicional, corriqueira entre os historiadores, é a perspectiva francesa. Nós não ignoramos a perspectiva francesa, seria um equívoco, mas a nossa grande referência está no século XIX, a partir de Marx, né? Que não é um historiador, mas que vai influenciar o século XX os historiadores. Nós somos um desses historiadores. Tudo bem? A perspectiva de história e tempo presente de Marx não é teleológica, não cabe teleologia para Marx. Tranquilo? Agora, há um momento sim para Marx que a teleologia existe, é cabível, mas é extremamente singular. É o indivíduo na sua atividade de trabalho, o processo de pré-ideação. Teleologia existe aí. Mas agora, em relação à história, não cabe teleologia. Da perspectiva tradicional que se convenciona entender no século XX,
de Storch, em que de fato há um devir, né, histórico e todas as pessoas caminham para um sentido que é do simples para o mais evoluído, do inferior para o superior, né, de um espírito que ainda não sabe muito bem de onde vem, mas sabe para onde vai, de um indivíduo desprendido de um espírito que não sabe de onde veio, né? Não sabe para onde vai, mas o espírito sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E, sei lá, em um certo momento da história, esse espírito se reconheceria, né? Rolaria uma identidade, né? E não mais a contradição. Estou falando do Hegel, né? Marx está longe disso. Marx bebe disso para superar tudo isso. Então, acho que a perspectiva do Marx para entender a história do tempo presente é a melhor perspectiva, é a mais sofisticada, é a mais avançada, porque exige considerar a realidade na qual, ou seja, o tecido social no qual se escreve a história, se faz a história. Sejam os profissionais da historiografia e, evidentemente, principalmente o sujeito revolucionário, que é o proletariado. E aí, se vocês quiserem problematizar o que é proletariado hoje, fiquem à vontade. Estou falando do Marx a partir do século XIX. Né? O sujeito revolucionário é o proletariado, que certamente não estava escrevendo historiografia na época dele. Já deu para sacar um pouco, né, a perspectiva do autor em relação ao tecido social no qual ele vive no século XIX. Esse tecido social ele tem tentáculos novos. Essencialmente, ele não se transformou. Essa é uma tese que a gente defende. Né? E, nesse sentido, é extremamente necessário e pertinente, portanto, pensar a história a partir de uma perspectiva que busque a transformação dessa realidade. Essa sociedade capitalista, mais do que nunca, mais do que na época do Marx, mostra-se extremamente contraditória, violenta, opressiva e exploradora. É necessário tomar as rédeas da história pelas mãos. Eu disse na primeira aula. Agora, tomar as rédeas, eu preciso saber o que são as rédeas. Como conduzir as rédeas, o que é que conduz as rédeas, né? O que significa essa metáfora, como funciona a sociedade. Do contrário, eu posso até decorar, como um papagaio, que eu preciso tomar a história pelas mãos, mas eu posso pegar um pedaço de papel escrito história, né? E literalmente não é isso que vai acontecer. Então, acho que são algumas problematizações, né? Deixa eu tentar voltar aqui. São algumas problematizações que eu entendo que são extremamente importantes para que a gente possa entender, né, como se dá uma transformação da sociedade a partir do estudo da história. Não é simplesmente estudando livros de história, né, mas é analisando a realidade histórica a partir dessa perspectiva que Marx nos legou. Bom, eu acho que é isso que tinha para falar para essa segunda aula. Nós continuamos na próxima semana, eu vou subir um outro vídeo para vocês, né? Ainda falando sobre a história em Marx. Aqui foi, mais uma vez, né? Eu não gostaria de decepcionar os especialistas, mas eu gostaria que vocês entendessem que são alguns apontamentos para justamente, principalmente para aqueles que não são historiadores, né? Eu acho muito importante. Agora, se você já é introduzido nesse debate todo e quer algo mais profundo, se inscreva lá no canal, todos vocês, se inscrevam no canal no YouTube, né? Eu vou deixar aqui, vou postar junto um link do livro, leia esse livro, ele é extremamente importante porque o esforço nosso no sentido de debater o que é essa teoria da história em Marx, diferente do que normalmente se chama de teoria da história, isso em Marx tem um outro sentido, é importante entender esse sentido, porque se trata de vidas e vidas que não têm uma segunda chance após a morte. São vidas únicas, né, que se perdem na sociedade capitalista. Né, não é um discurso apenas do dono lá daquele restaurante madeiro. A sociedade capitalista, secularmente, está tocando pouca preocupação, evidentemente, para a classe trabalhadora no que diz respeito a não ser que diga respeito à sua extração de mais-valia. Fora isso, não há muita preocupação ou nenhuma preocupação com a classe trabalhadora. O capitalista, o burguês capitalista deixa isso claro todos os dias. Nos momentos de crise, isso deve ficar mais evidente. Está aí o presidente Bolsonaro, que não deixa mentir, os intelectuais da burguesia, que acha que é só uma gripezinha, ou os empresários, que literalmente falam com a maior naturalidade que 5, 7 mil pessoas vão ter que morrer mesmo para a economia ficar de pé. Nós não concordamos com isso, não é a perspectiva de história que nós queremos. Né? E Marx é um referencial para poder pensar como entender e transformar essa história toda. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, uma boa noite. Fica aí, então, o convite para participarem da terceira e última aula, que será também na próxima semana. Ok? Abraço, tchau, tchau, boa noite.
Pam, param, pam, pam, paranana. Pam, param, pam, 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 pam. Ô, bem, vem cá, eu tô apanhando aqui. Nossa senhora. É, eu apanhei tudo aqui agora. Eu paro aqui, vai parar e eu só clicar aqui? É. Tem uns lag. Tá dando. Deu pipocão aqui. Ai, caralho. Vou ficar cortando um monte lá. Ixi, travou? Travou, inclusive, aqui, né? Tem que esperar, mano. Essas coisas improvisadas não viram, né? E o mais irônico pra mim é que é o assunto que eu mais conheço.